nós vamos continuar o estudo das bem-aventuranças, também chamado como Sermão da Montanha. Nós havíamos visto que Jesus, na sua sabedoria de mestre, estando na terra, ele se aproveitou daqueles que já tinham se desiludido das questões materiais, das fantasias, do poder, da riqueza transitória, aqueles que realmente estavam já sofridos, não só nessa existência, mas todas as outras encarnações por onde passaram, todas as experiências que foram acumuladas, prepararam a sua alma para estarem sensíveis ao seu ensinamento. E aí então Jesus, ele profere no monte as bem-aventuranças como um consolo para essas almas sofridas. Hoje nós vamos recomeçar a partir do capítulo 5 de Mateus, o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Ou então, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque é deles o reino dos céus. É importante a gente entender aqui que a terra, os espíritos encarnados, ligados somente ao reino do mundo, aos interesses mundanos, eles costumam dizer que aquelas pessoas que são muito aculturadas, ou que têm muitas posses, muitos bens materiais, ou muito poder, ou muita riqueza, seja qual for a vantagem do ponto de vista material, que são pessoas de espírito ou de gênio, não é isso? Então naquela época também, quando uma pessoa era muito importante, ela se destacava, dizia que ela era uma pessoa que tinha uma presença de espírito. Então, em contrapartida a isso, é que Jesus vai dizer que felizes são os simples, e não aqueles que a terra considerava importante em espírito, em gênio. Então Jesus estava falando que felizes são aqueles, sob o aspecto espiritual, que sendo pobre de espírito, eles são humildes, e não aqueles que são desprovidos de inteligência. Porque aquela época, o cristianismo que nascia com o próprio Jesus, ele era alvo de muitos preconceitos. As pessoas que iam se achegando aos ensinamentos do Mestre, eles eram tratados como pessoas simplórias, incultas, ignorantes até. Imagine seguir essa doutrina, essa seita que o filho do carpinteiro José, o filho de Maria, está anunciando. Depois ainda mais era vítima do preconceito depois que Jesus foi crucificado. Porque a gente já estudou aqui, em outras ocasiões, que a crucificação naquela terra era a pena máxima para um criminoso. Aquele criminoso que tinha sido julgado e, através daquele julgamento, a condenação máxima por um crime tenebroso. E quem então tinha sido crucificado para ser esquecido, para cair no ostracismo, para nunca mais ser lembrado. Porque toda vez que seu nome fosse citado, ou alguém que desse continuidade àquilo que aquele que foi crucificado estava fazendo, rapidamente a sociedade o esmagaria, dizendo que o que você está falando? Você está falando uma coisa que ensinou o crucificado? Quer dizer, uma pessoa considerada de má vida para a sociedade. Nós sabemos que Jesus é a expressão máxima do Espírito. Nós sabemos que Ele é o homem do futuro.
aquele modelo, aquele guia que todos nós deveremos procurar seguir, para que um dia, sendo como ele foi, tenhamos total liberdade espiritual e saiamos de toda a escravidão que ainda nos arrasta às dores e ao sofrimento. Mas existia uma oposição ao trabalho de Jesus. E aqueles que faziam oposição ao trabalho de Jesus planejaram várias ciladas e por fim conseguiram levá-lo ao madeiro. Então por isso que Jesus vem aqui dizer que bem-aventurados são os simples. Não do ponto de vista de que para poder estar próximo de Jesus, próximo de Deus, a pessoa, bem ao contrário disso, não deverá ter instrução, não deverá ter cultura, não deverá ter posses. O Espiritismo ele vem nos iluminar muito bem nesta questão, dizendo que somos espíritos imortais e que, tendo tido já várias encarnações e teremos ainda várias outras, naquele princípio das pluralidades das existências, nós vamos entender que nós espíritos já habitamos várias nações, corpos de várias nações, de várias colorações de pele. O que faz o espírita ser, quando ele compreendeu o mesmo espiritismo, ser muito ponderado até nisso, porque muitas vezes a gente percebe alguns grupos se levantando e eles declaram que é para defender os excluídos. Daqui a pouquinho, por trás daquele movimento, eles começam a incutir ódio àquele grupo contra as outras camadas da sociedade, gerando desequilíbrio. Agora, o Espiritismo, que traz o conhecimento da vida espiritual e das leis que regulam as nossas existências, ele nos obriga a enxergar com mais luz, com mais lucidez, com mais clareza. Então hoje eu sou um espírito que estou nesse corpo de pele branca, mas na encarnação anterior eu posso ter sido um espírito que habitei um corpo com pele amarela ou negra, e na próxima eu também poderei ter. Isso vai fazendo com que a gente se desapegue até disso, porque o que faz com que a gente seja bem sucedido ou mal sucedido nas nossas existências não é a questão material, e o corpo físico é uma questão material. A parte financeira é uma questão material. O que nos faz ser bem sucedido na nossa existência é quando nós atendemos a programação que nós mesmos ajudamos a escrever no mundo espiritual antes de encarnarmos. Então olha que claridade que traz a doutrina espírita. Ela te fala assim, claramente: você é um espírito imortal e é um cidadão do cosmos. É um cidadão do universo, agiganta a sua visão. Olha para cima, não fica olhando para o chão. Hoje você está nessa posição, ontem você esteve na outra, amanhã você estará em outra ainda. Quando Jesus diz que felizes serão os pobres em espírito, Ele não está dizendo se serão felizes os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os amarelos. Não, Ele está dizendo que serão felizes aqueles que espiritualmente compreenderam melhor as leis de Deus, que sabe que tudo o que existe é de Deus, e se nós formos inteligentes, nós administramos tudo. Quando nós falamos tudo, é tudo mesmo, nosso corpo físico, a profissão onde nós estamos, porque todos os papéis são importantes, a família, a religião, tudo, tendo sempre essa visão clara, é tudo de Deus. E o dono verdadeiro um dia virá tomar de volta o que a ele pertence. E o que vai ficar comigo? As experiências desse tempo que ele me permitiu administrar tudo isso. Então, em contrapartida ao que o povo falava, que os ricos da época, os poderosos, os dominadores, eles eram ricos em espírito, Jesus estava dizendo então
que bem-aventurados felizes eram aqueles pobres em espírito, não os ignorantes, não sem cultura, nada disso, mas aqueles que já estavam se aproximando da sua mensagem, porque há 2000 anos chegar em Jesus e entender que Jesus era o portador de uma mensagem de libertação, de ascensão espiritual, era para aqueles que já haviam sido preparados nas várias encarnações, em todas as provas, não era para qualquer um. Hoje nós estamos há 2016 anos, e aqueles que já viveram naquela época, temos ainda alguns que não desenvolveram sensibilidade espiritual terrena no campo da espiritualidade para compreender o Evangelho. Então Jesus dizia assim: olha, aqueles que a terra chama pobre de espírito, que são humildes, não na vestimenta, porque também houve uma época na terra que veiculou-se a ideia que para ser humilde precisaria estar mal vestido, precisaria estar sujo, precisaria estar de aspecto cinzento, nunca sorrir, nunca estar alegre, não é? E não é nada disso, porque quem compreendeu a mensagem de Jesus é alegre até o último dia da sua vida, né? Se eu estou com uma doença, eu sou alegre porque eu sei, já vai falar isso, né? Uma das partes da bem-aventurança. Eu sei que se ela veio, é porque eu provoquei. E se ela já veio, eu estou próximo da cura, da reparação. Se eu estou próximo de desencarnar, eu sei que eu vou adentrar o mundo espiritual e eu vou continuar vivo, num mundo mais feliz, cheio de ideias. E vou preparar uma nova encarnação. Se essa já foi boa, né? A gente já se aproximou do espiritismo, já está entendendo direitinho os ensinamentos, imagine a outra que nós viemos. Então ele está cheio de esperança, né? O Evangelho é o livro da esperança, porque nós vemos muitos muito ricos que têm essa humildade espiritual, essa compreensão, essa lucidez que aquelas coisas que ele tem, que ele possui, que está ao seu poder, não pertence de verdade. E nós temos muitos mendigos aí, mal-humorados, carrancudos, e que estão envoltos, vestidos de uma túnica, não tem a roupagem, o pano fino, o linho fino de púrpura, mas está envolto numa túnica de orgulho, de vaidade, né? De arrogância. Então fica claro para nós aqui que Jesus está não só prometendo, mas ele está revelando que no transcurso das eras, dessas idas e vindas, das encarnações, das desencarnações, esses que já desenvolveram uma humildade espiritual para entender que precisa dos bons espíritos, que precisa de se consultar da intuição, da inspiração que ele traz para melhor agir, para errar menos e não acumular débitos, esses estão mais próximos do sucesso. Também não é uma promessa assim: ó, vocês estão aqui me ouvindo, aceitaram bem o Evangelho, eu vou arrumar um cantinho para vocês no mundo espiritual superior. Não é a promessa da facilidade, mas é uma constatação que Jesus faz ao aferir, ao avaliar a alma, dizendo assim: entre aqueles que estão na terra e que ainda têm muita dificuldade, aqueles que são humildes e reconhecem os seus defeitos, deverão corrigi-los, mas esses estão mais próximos. Porque aqueles que não reconhecem o seu defeito, eles não estão com nenhuma disposição para corrigir. Em A Gênese existe ali, também em outros livros da codificação, os 3 critérios que as almas arrependidas têm que passar para se depurar. Todos os erros cometidos pelo Espírito, todos eles serão punidos. Estamos convencidos disso, não estamos? Todos os erros que nós cometemos, todos eles serão punidos. Todos eles terão que ser reajustados.
A forma da punição ela varia muito. Nós podemos pagar uma dívida com dor e sofrimento, ou podemos pagar na prática do bem, na mudança de postura mental e na mudança das irradiações do sentimento. Mas não há dúvida que nós, espíritos, deveremos quitar todos os nossos débitos com a lei divina. Porque a respeito disso, ela é inflexível, ela é irrevogável. Como é que nós sabemos disso? No comecinho do Livro dos Espíritos, quando fala das leis de Deus, fala que essas leis são imutáveis, elas não mudam. Se elas não mudam mesmo. Nem mudou ontem, nem vai mudar hoje, nem amanhã. E isso é um critério de justiça. Porque você já pensou? Se 20 bilhões tivesse passado por essa lei e tivesse que ter se ajustado, e depois para mais 3 bilhões dissessem, agora mudou, vocês não precisarão mais. Não haveria ordem no universo, haveria uma bagunça. Então, como a gente sabe? Como que a gente sabe? Por isso, e também por aquela passagem de Jesus, quando ele disse que quando a gente comete um erro e não repara esse erro, nós nos colocamos numa prisão mental. E só sairemos dessa prisão mental, que é uma prisão de consciência culpada, quando nós pagarmos o último centil. E de lá não sairá até pagar um último centil. Então a codificação ela mostra para a gente os 3 passos. Quando nós cometemos um erro, esse erro nós cometemos em desacordo à vontade de Deus, por pensamento, por palavra. Se a gente se lembrasse disso, a gente ia falar muito pouco, a gente ia guardar o silêncio, porque o silêncio é o guardião da paz. Se nós não geramos paz, qual é o contrário da paz? Guerra, confusão, é erro, é desarmonia. A harmonia é o céu, o desequilíbrio é o inferno. A harmonia é Deus, o desequilíbrio é o demônio, é a inferioridade. Então nós erramos por pensamento, nós erramos por palavra e nós erramos por ação. Quando nós cometemos um erro, sejamos nós encarnados ou os desencarnados que estão aqui conosco, compartilhando essa hora de estudo, o primeiro passo deverá ser sempre o arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento do erro. O orgulhoso reconhece erro. Ele não deu nem o primeiro passo. Para ele está congelado. A reparação, a redenção está congelada. Se eu não reconheço que eu estou errado, eu não vou procurar reparar. O segundo momento é a expiação. Expiar é limpar. Expiar é sentir em si aquilo que tenha feito o outro experimentar. E o terceiro passo é a reparação. Aquele que se arrepende, automaticamente ele expia, ou aqui na terra ou no mundo espiritual. Se eu estou lá no mundo espiritual, não, eu fiz certo, estou me vingando, porque você não imagina o que ele me fez. Se você conhecesse todos os lados da moeda, você não estaria pedindo para eu perdoar, para eu largar essa causa. Esse ainda não se arrependeu. É o trabalho nosso aqui de oração para ajudar os espíritos a se arrepender. E nós mesmos a nos arrependermos quando nós erramos. Porque por mais amargo que seja o arrependimento, no mundo espiritual, lei imediato, arrependeu, já vem aquela sensação, aquele desconforto. Nós só poderemos ser felizes quando nós estivermos com Deus em comunhão. Enquanto nós não fizermos as coisas certas, nós não estaremos em comunhão com Deus. Então, na hora que nós reconhecemos que nós erramos, já entramos naquele estágio de desconforto, de amargura espiritual. Mas se esse estado de amargura espiritual não vem para a alma arrependida,
não existe motivação nenhuma para ela ir de encontro à reparação. O trabalho da encarnação é a reparação. Os parentes difíceis que chegam, as mortes prematuras, os acidentes daqueles que a gente não poderia evitar, a bancarrota financeira, ou viver sempre no limite financeiro, quando isso não parte da nossa gastança, a nossa má administração, tudo isso já é o trabalho de reparação. Tem gente que fala: o que eu tenho que fazer então? Viver, e viver bem, ajudando, auxiliando onde Deus te colocar. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os humildes, os simples, porque eles ficam atentos para ver onde eles podem aprender, eles já compreenderam que a sua alma precisa de reparação, precisa de corrigenda, fica mais fácil dele enxergar os defeitos e tratar de buscar estratégia para corrigir esses defeitos. Se é no caso de um espírito, fica mais fácil ele se entregar à condução dos bons espíritos, se preparar para uma nova existência e aceitar os compromissos de uma nova existência. Os orgulhosos, eles se acham superior a tudo e eles se voltam para si mesmos, esquecendo de Deus. Quem está desfrutando aqui do poder, eu não estou falando de autoridade, porque a autoridade é uma coisa. A autoridade, nós temos estudado no Pensamento em Vida, a autoridade iluminada pela consciência reta, pela moralidade, ela poderá distribuir fraternidade para todos, oportunidades de crescimento, de edificação. Mas aquele que tem poder, aquele que está já atendido nas suas necessidades materiais, que tem conforto material e não coloca Deus como prioridade da sua vida, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele não se volta para nada disso que nós estamos fazendo, nem o estudo do Evangelho, nem a reflexão em torno do estudo do Evangelho, nem do Espiritismo. Na palestra de segunda-feira, a palestrante disse: a maioria de nós que adentramos a casa espírita, nós adentramos por via da necessidade. Não é verdade? Da necessidade. Se não é a necessidade por nós, é a necessidade por um parente, para buscar um recurso, uma ajuda. O orgulhoso, ele ser orgulhoso da inteligência, ele se destaca intelectualmente, da cultura, ele acha que ele se basta, ele não precisa. E ele reconhecer que existe Deus para ele, que reconhecer que existe Deus, que existe um ser superior, é dar o braço a torcer que ele não é tão importante o quanto ele imagina que ele seja. Então ele não admite. Ele prefere se enganar, se iludir que Deus não existe. Jesus quis dizer que somente com a simplicidade de coração e a humildade de espírito é que as portas do céu se abrirão a todos nós. Olha lá, simplicidade de coração. Coração, no contexto evangélico, ele representa sentimento. Sempre gosto de colocar aqui nos estudos do Evangelho algumas coisas que a gente também já aprendeu na doutrina espírita. Quando nós estamos encarnados, o coração é para nós o termômetro da nossa emoção, do nosso campo emocional. Quem está ligado às células físicas vai sentir toda a emoção, seja a emoção positiva, a emoção negativa, refletir no coração. Mas quando nós estamos desencarnados, nós sentimos pelo corpo inteiro. Então dizer que é necessária a simplicidade de coração é a mesma coisa que dizer é necessária a simplicidade do sentimento.
Busca descomplicar tudo na sua vida. Chegou a hora de descomplicar tudo. Tudo que é muito complexo, que é muito cheio de firulas, vamos mudar isso agora. Vamos buscar a simplicidade. Porque a simplicidade é aquilo que atende às necessidades mais profundas do espírito. Às vezes a gente quer preparar todo um acolhimento com móveis, com flores, com tudo, e a gente fica tão preocupado com as flores, com o móvel, que as pessoas estão chegando e a gente está colocando as coisas no lugar e alguém chega e tira do lugar e a gente não quer deixar sair do lugar e a gente esquece do mais importante. Para quem é que foi criado aquele acolhimento? Esquecemos de olhar nos olhos das pessoas, de ver se elas estão tristes, se elas estão alegres, do que elas precisam. E também em toda a nossa vida, a nossa existência. A pessoa que encarnou como muito rico, ela tem muito dinheiro, é a missão dela. A missão do homem rico na Terra. Assim como existe a missão do homem inteligente na Terra. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Todos nós somos inteligentes, né? Usar a inteligência para o bem. Agora, daqueles que se destacam, é de usar aquilo para trazer alguma coisa que vai movimentar toda uma massa, todo um grupo, se liderar para avançar no bem. O homem rico na Terra, ele terá sempre o compromisso de abrir frente de trabalho, né? De patrocinar descobertas de medicamentos, de vacina, por aí vai. Agora, nós outros que não nascemos com esse compromisso, nós devemos buscar a simplicidade em tudo. E mesmo eles, né? Na administração dessa riqueza, nós deveremos buscar a simplicidade de tudo. Às vezes eu tenho uma casa, eu consigo cuidar daquela casa, eu consigo limpar aquela casa e ela me protege do sol e da chuva. E aí eu tenho vontade de comprar mais uma, eu tenho duas. Aí eu quero ter 3 casas. Antigamente eu tinha uma casa, eu ia visitar meus vizinhos, a gente conversava alegremente. Tinha os eventos na religião, na sociedade, eu participava, confraternizava. Agora eu não posso mais. Por quê? Porque surgiu um problema com o inquilino desta casa, a outra casa está chovendo dentro, e assim a gente passa uma encarnação escravo daquilo que nós achamos que nós somos dono. Simplicidade do coração. Não prender as pessoas, não algemá-las, ajudá-las e deixar elas livres para as escolhas que elas vão fazer. Ser o mais espontâneo possível. E quando a gente começa a imitar os outros, nós também ficamos escravos, porque a gente fica toda hora querendo imitar. Sejamos espontâneos, com sinceridade, querendo corrigir os nossos defeitos, mas sem tentar imitar o outro, porque cada um é único na sua manifestação. Porque não é 100% fiel àquela imitação. Uma hora a gente se entrega. É igual o rapaz que quer conquistar a moça. Ele fica sondando aquilo que a moça gosta. O tipo de música, ele sonda qual é a vestimenta, para poder chegar próximo dela. Como é que ele podia fazer para chegar próximo dela? Ele podia chegar como ele é, ele mesmo, e perguntar, porque a mulher gosta de falar, não é? Ela gosta de falar das coisas dela. Então chega perto dela e faz a pergunta, né? Do que você gosta? Eu gosto de tal música, mas fala mais sobre essa música. Ela mesmo vai falar. Não, mas ele vai por outro caminho. Aí então ele vai vestir uma roupa que ele não gosta, ele não entende direito da música que ela gosta, mas ele começa a fingir que gosta e ele começa a pôr para ouvir. Até quando ele consegue sustentar aquilo lá? Até pouco tempo.
E para ele foi um sofrimento. Você já pensou que pessoa que não gosta de usar terno, começar a usar terno no calor, no verão, e sapato social para agradar? É a mesma coisa a mulher que não sabe andar de salto alto, né? E andar de salto alto para agradar o moço, porque eu vi que todas as irmãs dele usam salto alto, a mãe, né? Então eu vou ter que usar para chegar. Assim como é para esse aspecto tão simplório que eu falei agora, material, também para as coisas espirituais. Tem gente que inventa um sistema complexo de religião, né? E também modela a sua vida cheia de complicação. Está todo mundo sabendo o que está acontecendo na vida da pessoa e ela começa a querer camuflar. Ela quer... Não que os outros tenham alguma coisa sobre a vida da pessoa, mas por ninguém querer satisfação, ela mesma está criando um monte de história para se proteger numa concha. Seja simples de coração, seja autêntico, porque aí você vai estar à vontade sempre, onde você estiver. É para o simples de coração que as portas do céu estão mais abertas do que para aqueles que se enchem de um orgulho besta, quando todo mundo já está vendo que não é aquilo lá. Forçar uma situação, querer vender uma imagem daquilo que nós não somos, é muito difícil, né? E não muda, né, Daniel? A pessoa quando ela vem como coitada, tá um coitado, né? Lembrando que nós, aqui quando nós falamos de humildade, né, não deveremos também passar essa ideia de ser coitado, de ser vítima. Eu falo isso assim, até por problemas de família, gosta de se colocar nessa situação de vítima. Como vítima, o tempo todo. Isso é cultural, né? Porque em várias outras existências foi passado errado esse ensinamento. Foi passado esse ensinamento no que diz respeito à religião, que a gente tinha aqui. Fazer o corpo sofrer. E parecia que quem sofria muito no corpo e promovia o sofrimento, não aquele sofrimento que vem como reparação, como a gente já falamos, né? Como nós já falamos. Mas a pessoa provocava um sofrimento, usava roupas escuras, se flagelava, fazia aquelas penitências para o corpo físico. Parecia que ela estava mais próximo de Deus, que aquilo agradava a Deus. E agora com o Espiritismo que vem trazer o ensinamento original de Jesus, nós vamos compreender que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que se faz para a alma. Você pode estar sorridente fisicamente, né? É bom estar. Não tem importância nenhuma, desde que você esteja fazendo um sacrifício para a alma. O que seria um sacrifício para a alma? Está aí, chegamos num exemplo. As pessoas estão te caluniando, estão te perseguindo, por dentro tem um mar agitado ali dentro, mas você está fisicamente, é exatamente o contrário. Por fora você está sorrindo para as pessoas, você está sorrindo porque o sorriso é um cartão de visita, apresentando que você está aberto se ele estiver precisando da sua ajuda. Ou então, o seu sorriso dizendo, vamos prosseguir, vamos nos encher de esperança, de alegria, porque nós temos que caminhar para frente. Contrário do que era ensinado. Então, por muitos séculos, não é um dia, uma encarnação, foi ensinado que tinha que mostrar sofrimento. Por exemplo, no desencarne, né, os velórios, as pessoas tinham que chorar muito. Porque se elas não chorassem, isso não mostrava consideração pelo desencarnado. Como houve uma adulteração do ensino de Jesus, por muitos séculos foi ensinado isso. Agora, isso é um perigo, hein? Essa condição de ser coitadinho é um perigo. Porque a pessoa não quer sair, né? Porque abre campo à obsessão terrível. Se acontece uma doença no vizinho, a doença está na pessoa. Os obsessores, eles se sintonizam com aqueles que se sentem vítima, porque todo o que se acha vítima, ele entra no campo da revolta, né, da rebeldia contra Deus. Porque agora há pouco mesmo, na televisão, na cena da novela, eu passei na frente da televisão, na cena de uma novela que eu nem sei qual que é, a moça fala assim, é uma novela de época, né? Então ela está expressando exatamente isso que nós estamos falando. Ela tem uma doença e ela diz assim para a amiga dela, eu fico pensando, eu fico imaginando, por
que eu? Eu estou com uma idade cheia de vida, sou nova, cheia de vida, gosto dos meus amigos, gosto da minha família e estava me preparando para ser uma professora, para dar aula. Por que comigo, justo comigo? Porque Deus me escolheu para ter essa doença. Essa é a posição do coitadinho, é a posição da vítima. Então, nós sabemos que se ela tem essa doença, ou se qualquer um de nós temos um problema, nós atraímos isso, né, no impacto da lei de causa e efeito. Se nós nos ligamos com Deus, pedindo a Deus para nos ajudar a ter paciência, a ter força, com certeza Ele enviará. E quando enviar os Espíritos para nos dar boas sugestões, bons conselhos, nós vamos acolher essas sugestões. Mas o que está coitadinho, ele não aceita essa posição, ele não é humilde, é um orgulho velado. E aí então ele deixa de receber aquela ligação com os bons espíritos, a ligação com Deus, e vai receber a consulta de todos os espíritos que estão revoltados, estão inferiores como ele naquela condição. E quando eu disse que é um perigo, é porque é um perigo mesmo. Nós já relatamos aqui o caso do Jerônimo Mendonça, um palestrante espírita que era paraplégico. Ele constantemente tinha problemas muito graves. E num desses problemas ele teve uma hemorragia intensa na região do peito, que abria-se como se fosse uma flor de sangue. E não querendo morrer sem ver o Chico Xavier, para ele foi um pai, um irmão, um conselheiro, ele pede para os amigos dele que tinham mais condições, e eles levam ele de Tuiutaba até onde estava o Chico, de helicóptero, de avião. Quando ele chegou lá, ele disse: está vendo, Chico, tanto que eu sofri na minha vida. Eu era um jovem forte, um jovem bonito, comecei a ficar cego, depois eu fiquei paralítico nesta cama. Agora você está vendo o que aconteceu comigo? Eu vou morrer. Eu não queria morrer sem me despedir de você. O Emmanuel, o guia espiritual do Chico, apareceu para o Chico e falou: Chico, não é a hora do Jerônimo morrer, mas se nós não fizermos alguma coisa, ele vai morrer antes de tempo e vai entrar na condição de suicida inconsciente, de suicida indireto. O Chico então sugeriu a todos que estavam lá: olha, todos vão se aproximar do Jerônimo e vão dar um beijo nele. Aí todos foram se aproximando e deu um beijo nele, e por último foi o Chico. Ele deu um beijo no Jerônimo, a hemorragia foi cedendo, foi curado ali, aquela cura imediata, e o Chico disse assim para ele, com aquela humildade que o Chico sempre teve: olha, Jerônimo, nos diz aqui o nosso benfeitor que o teu problema foi o da autopiedade. Você aceitou uma posição, uma postura na vida que ninguém deve aceitar: o de coitadinho, o de vítima. Quando você aceitou essa condição, você abaixou de uma tal maneira o seu padrão vibratório, e você lançou tudo isso para todas as células do teu corpo. Como você já tinha enfermidade, ela cedeu. Então cuidado com isso. Depois Jerônimo aceitou o conselho do Chico, né? E seguiu a vida dele cantarolando, com todas as histórias engraçadas que nós temos dele, né? Do Jerônimo. Um dia nós podemos trazer o livro dele aqui para contar algumas das histórias dele. É um perigo. Essa simplicidade não é estar mal vestido, não é ser ignorante. Pelo contrário disso, essa simplicidade de coração é a gente ser autêntico, ser sincero, estar sempre aberto à aproximação com as outras pessoas e com as coisas de Deus. E a humildade de espírito é ter essa noção clara, nunca se esquecer que nada é nosso, que tudo é de Deus, tudo, e que o nosso compromisso é de ser um bom mordomo. O bom mordomo cuida da casa, mas ele sabe que a casa não é dele. Cuida melhor que fosse o dono, né? O mordomo profissional, aquele, né, que tem compromisso, ele cuida melhor do que ele fosse o dono da casa, mas ele sabe
que a qualquer momento ele pode ser demitido, ele pode ser substituído, porque as coisas que são da terra, todas elas são transitórias. São transitórias o nosso corpo, o nosso nome, a família onde nós estamos, os cargos, os títulos que nós temos, tudo isso é transitório. O esposo para a mulher para o esposo, tudo isso é transitório. Mas eu li lá num livro que quando a gente desencarna, aqui próximo, nas colunas próximas da Terra, continua tudo a mesma coisa. É verdade, desde que as almas que estão ligadas sejam almas afins, né? Se elas são realmente almas afins, o que Deus uniu, o homem não separa. Quando nós saímos do corpo, nós vamos para uma dimensão espiritual compatível ao nosso corpo perispiritual, ao peso específico do nosso perispírito, e encontrar outros que têm o mesmo peso específico. E como é que faz para ter um determinado peso? É o teu conjunto, aquilo que você mais pensou, mais sentiu e mais praticou ao longo da sua existência, que vai caracterizar este teu perispírito, e para lá você vai. Alguns então permanecem realmente unidos, mas outros estão unidos por laços só de compromisso para essa existência. Findado a encarnação, cada um volta para o seu lugar de origem. Não adianta ficar feliz com isso, porque também nós temos aprendido que se nós não sublimamos as experiências com o amor, mesmo ficando cada um lá no seu cantinho, no mundo espiritual, retornaremos de novo juntos. Para quê? Para desenvolvermos o amor. Imagina que um filho de Deus vai ficar sem desenvolver o amor. Se foi ele mesmo quem criou, ele confia plenamente no seu trabalho. A humildade é a virtude que mais aproxima de Deus. O orgulho é o vício que mais afasta de Deus. É melhor, ninguém está falando que é para ser ignorante, mas é melhor que a pessoa tenha humildade e se aproxime de Deus, do que ela tenha inteligência e se afaste de Deus. Porque com humildade, pode ser que sem a inteligência ela não evolua tanto, mas ela cria méritos. E ela não se compromete, ela não cria débitos. Mérito porque tão humilde, servo de Deus, ela faz aquilo que é a vontade do Pai. E aí então ela atrai para si uma pleiade de espíritos benfeitores. Porque toda vez que a gente ajuda alguém, em qualquer campo, não é só na religião não, existe uma linhagem de espírito, uma constelação de espírito que orbita em torno dessa pessoa e eles estão vendo. E na medida que você ajuda essa criatura, todos eles se tornam simpatizantes. Onde quer que você esteja, depois eles vão te ajudar. Aqui ou no mundo espiritual. Você está falando. Como ninguém evolui sozinho, é melhor que seja. Nós vamos ter que ter as duas coisas: inteligência, sabedoria e amor. Mas nessas etapas que nós estamos ainda tão distante de tudo isso, seria, se fosse para escolher, era melhor ter humildade em relação a Deus, porque ela aproxima do bem, do que ter inteligência e se perder no orgulho, porque o orgulho materializa a pessoa e ela fica vivendo, planejando os seus dias como se existisse aqui a coisa da terra. Então em tudo, em todas as negociações, em todos os acordos, quer levar vantagem, não quer perder. E a gente sabe que na terra, para a gente ser vencedor, nós temos que aceitar coisas que comprometem a nossa alma. Para ser vitorioso, ninguém é vitorioso na terra sempre sem comprometer-se espiritualmente. Ninguém. Aquele que se alegra, que está contente, que está sempre vencendo aqui na terra, em tudo que ele se coloca, eu sempre ganhei. Cuidado, você está no caminho espiritual errado.
Porque nesta terra, ninguém é sempre vitorioso sem fazer acordos que comprometem a alma. Então é melhor ser humilde e, através da oração, da comunhão com Deus, perguntar sempre antes de tomar uma decisão: meu Deus, o que esperas que eu faço? E fazer aquilo que vem, porque a gente sabota a inspiração. Ela vem e fala: mas isso é bobagem. Primeiro a gente pede: isso é coisa da minha cabeça. As coisas boas é tudo coisa da nossa cabeça. As coisas ruins não, né? A gente faz uma prece e fala: meu Deus, me ilumina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir desculpa pela pessoa que eu errei. Aí vem: tem que pedir desculpa. A gente fala: mas eu não vou pedir desculpa porque aquela pessoa... Então, cuidado. Finalizando aqui, foi por isso que Jesus disse: eu venci o mundo. Enquanto muitos dizem assim: eu venci no mundo. Cuidado. Se você venceu no mundo, a tua encarnação próxima vai ser muito dolorosa. Se você venceu o mundo, você não chefiou os outros, você chefiou as suas emoções. Aí você progrediu espiritualmente. Então está falando que é para a gente não ter cultura, para não ter inteligência, para não buscar melhorar na profissão. Não falamos nada disso. Nós começamos falando que quando Jesus disse que bem-aventurados são os pobres em espírito, Ele não estava dizendo que felizes são aqueles que não têm cultura, que são ignorantes. Não. Está dizendo: não importa a posição onde você esteja agora. Não importa a posição que você esteja agora. Faça daquilo um meio de você ajudar as pessoas. As pessoas, não você. Não de colocar o seu ponto de vista acima de qualquer coisa. Não de querer chefiar os outros. Não faça isso. Se você tiver um pouquinho mais evoluído, na hora que você fizer isso, na hora você já sente desconforto. Você se arrepende na hora. Se você tiver medianamente evoluído, já no desencarne, você vai perceber que perdeu mais uma encarnação. E os orientais, muito sábios, diziam que vitorioso não é aquele que vence aos outros, não é aquele que vence os exércitos. Vitorioso é aquele que vence a si próprio. Portanto, se tiver numa competição, que a gente sempre deverá discutir ideias, não dispute, Nós poderemos discutir em todos os campos, mas não dispute, que disputar é arrancar pedaço, onde um fica feliz, o outro fica triste. É uma questão de conseguir o equilíbrio e procure em tudo como você vai poder ser um instrumento de Deus para promover o progresso de todos, de observar a capacidade de todos e aproveitá-los, cada um no seu perfil, para que eles também tenham condições de crescer e prosperar. Com a violência é mais fácil, a gente fazer as coisas. Com a violência e com a imposição. Mas não funciona para o crescimento espiritual. As bem-aventuranças não é para o homem da terra. As bem-aventuranças é uma promessa para o futuro, para o homem espiritual. Então vamos levar deste trechinho, porque nós não conseguimos ver outro versículo, só esse versículo de hoje, capítulo 5, versículo 13, que cada um de nós temos o compromisso de chefiar as nossas emoções, de conduzir as nossas emoções. E para isso, uma hora nós vamos vir rico, a outra hora nós vamos vir pobre, uma hora nós vamos vir com uma profissão, a outra hora nós vamos vir com outra, dentro do lar. Uma hora pai, a outra hora filho, a outra hora irmão. Mas todos esses títulos são fichas de trabalho para que nós possamos desenvolver meios de chefiar, de comandar as nossas emoções. E aproveitando o estudo do pensamento e vida, para fechar, ele fala que na nossa vida
a nossa vontade deverá ser sempre o administrador. E todos os nossos outros campos, a inteligência, né? Foi falado de inteligência hoje, a inteligência, o sentimento, o desejo, todos eles são departamentos importantes, mas que deverão estar sempre sob a coordenação dessa vontade. A vontade firme do cristão é seguir a Cristo. Ninguém poderá ser cristão porque se confessa ser cristão. O cristão é o título daquele que segue Jesus. E para seguir Jesus, nós devemos aplicar isso na nossa vida. Nunca falar assim, isso serve lá para a religião, né? Mas não para esta situação que nós estamos vivendo aqui. Ou se não dizer assim, qualquer um não faria isto. A gente sabe que é assim, mas qualquer um não faria isto. Qualquer um faria de qualquer outro jeito. Somos nós, os qualquer um, que estão encarnando e voltando a reencarnar na prova de expiação. Então, se você quer ser feliz, você tem que fazer diferente. E aí, então, quando o mundo inteiro achar que você é estranho, é esquisito, é bobo, pode ter certeza que você está no caminho certo. Né? Não acredito que essa pessoa recebeu essa proposta e ela abriu mão disso, ela não aceitou. Vai, bobo, continua aí, do jeito que você está sofrendo. Aí você chega na tua casa, você faz a tua prece, fala, graças